Ó, coisa ruim pro Bolsonaro, hein? Que ele é um criminoso, eu sei, eu tenho certeza que você também sabe. Que os filhos dele são criminosos, também todo mundo sabe. Mas eles serão indiciados na próxima semana. Na próxima semana a CPI vai ler o relatório final, que será entregue ao Ministério Público. E vai pedir o indiciamento de Bolsonaro, do Flávio, do Carlos e do Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro será indiciado em 11 crimes. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você deve ter pensado é: ah, Thiago, mas o Augusto Aras não vai fazer nada. Não. O Augusto Aras está por aqui com o Bolsonaro porque ele tinha a promessa de ser a segunda opção do Bolsonaro em caso do André Mendonça não ser aprovado pelo Senado. Hoje, completam-se 93 dias a indicação do André Mendonça e o Bolsonaro não retira a indicação dele e já disse a aliados: o Augusto Aras não tem mais chance porque tem que ser alguém que passe pelo crivo do Silas Malafaia e do Marco Feliciano. Ou seja, o Augusto Aras está bravo. É por isso que você viu nas últimas semanas o Augusto Aras pedindo quebra de sigilos do Ossef, inclusive quebras de sigilo do Ossef desde 2018, de antes da pandemia. Por quê? Porque o Augusto Aras quer ver o circo pegar fogo. Mais do que isso, o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado. Bolsonaro, Carlos, Eduardo e Flávio serão indiciados por serem chefes de quadrilha, chefes de organização criminosa. A CPI conseguiu identificar 7 núcleos da organização criminosa bolsonarista que matou mais de 600 mil pessoas. Eu vou dar todos os detalhes disso aqui e você vai ver que a coisa vai ficar muito, muito feia pro Bolsonaro, pro Eduardo, pro Flávio, mas principalmente pro Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro vai ter um problema, ele não tem foro privilegiado. O Carlos vai ser preso já já. Mas antes de eu falar sobre isso, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Primeiro, os 11 crimes de Jair Bolsonaro, chefe de quadrilha. Olha só. Primeiro, são 11 crimes que ele será indiciado e olha, ele vai responder por todos esses 11. Primeiro, crime de epidemia com resultado de morte. 30 anos de prisão, viu, esse crime. Segundo, crime de infração a medidas sanitárias preventivas. Esse, se eu não me engano, são 2 anos de prisão. Terceiro, crime de emprego irregular de verba pública. Quarto, crime pela incitação ao crime. 5. Crime de falsificação de documentos particulares. 6. Charlatanismo. 7. Prevaricação. 8. Genocídio de indígenas. 9. Crime contra a humanidade. 10. Crime de responsabilidade. 11. Crime de homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. E veja bem, a CPI vai ter que votar se o 12º crime, que é o crime de genocídio, será também enquadrado. Isso não há ainda na CPI, entre o G7 da CPI, né, que são 7 senadores que não são bolsonaristas. Alguns são de oposição, outros são mais ou menos. Ainda não tem ainda um consenso se eles vão indiciar o Bolsonaro pelo crime de genocídio. O Omar Aziz, presidente da CPI, falou que ele terá que ser convencido. Ele vai ter que ler o relatório. Se o relatório convencer, ele vota a favor disso. Se não, não. Então, não há o consenso. Mas o Renan Calheiros disse que tem todas as provas e todos os elementos. Crime de genocídio é um crime difícil de tipificar, porque tem que ter o dolo, tem que ter ele queria realmente matar um grupo muito grande de pessoas. Olha, a gente viu aqui, foi genocídio, mas tem que ter todos os indícios e as provas, e isso o Renan Calheiros disse que tem. Veja bem, eu estava lendo um artigo no Globo, em que o articulista dizia, não sabemos quantas centenas de anos de prisão o Bolsonaro vai pegar, porque são muitos crimes, são 11 crimes, e aí tem crime que a pena é de 30 anos, tem crime que a pena é de 5, mas ele cometeu o crime reiteradas vezes, não é que você cometeu o crime uma vez, não, ele cometeu o crime 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Claro, se você comete um crime cuja pena é de 5 anos, você comete 2 vezes, você não pega 10 anos de prisão, você está reincidindo, é diferente a maneira como é feita a matemática, mas especialistas não fazem ideia de quantos anos vai pegar o Bolsonaro, porque é muito tempo de prisão que ele vai pegar, são centenas e centenas de anos, e eu vou te falar, o Bolsonaro não vai ter um Augusto Aras que estará com um bom humor contra ele. Mais do que isso, o Augusto Aras já percebeu, e isso nas últimas semanas ficou claríssimo, ele percebeu o quê? Que o Bolsonaro não será o presidente em 2023, isso não cai antes, mas se tudo der certo para o Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2023, ele não será mais o presidente, e só lá, ele consegue se manter até lá. Se coisas derem errado, ele sai muito antes. E aí, o Augusto Aras percebendo isso, ele percebeu uma coisa. Opa, eu tenho que começar a agradar também o outro lado, porque o outro lado é que vai estar no governo em 2023. Se eu ainda quiser ter alguma carreira no Ministério Público, eu preciso estar bem com o outro lado, porque o Bolsonaro aqui já era, não vou pro STF, ok, mas eu preciso continuar a minha carreira depois disso. A carreira do Augusto Aras não acaba quando ele sai da PGR, ele continua sendo um procurador de carreira. Então,
O Aras já percebeu isso, é por isso que nas últimas semanas foi ele quem pediu a prisão do Oswaldo Eustáquio, foi ele quem pediu a prisão do Roberto Jefferson, foi ele quem reiteradas vezes, disse que o Roberto Jefferson devia continuar na cadeia, foi ele quem pediu, quando o Toffoli falou que não, foi ele quem disse, não, sim, quebre os sigilos do Ossef. O Ossef, todo mundo lá em Brasília sabe que o Ossef é o tesoureiro das propinas que o Bolsonaro recebia. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. É aquele boato que ninguém quer falar. Pronto, o Thiago está aqui falando. E aí, o que acontece? Ele pediu a quebra do sigilo para ferrar o Bolsonaro. Aquilo foi uma pancada forte. Foi ali que o Bolsonaro viu, opa, o Aras não tá comigo. Então, logo naquela semana, o Bolsonaro falou, não, talvez eu indique o Aras. Ele chegou a falar. Só que todo mundo viu que não. Porque estão fazendo pressão para que os evangélicos querem André Mendonça ou alguém que passe pelo crivo do Silas Malafaia, que o Augusto Aras não passa. E o Silas Malafaia começou a se unir com os lavajatistas. Eu falei disso em outros vídeos. Ok, o Bolsonaro será indiciado nesses crimes. Aí a CPI achou vários núcleos de como o bolsonarismo agiu durante a pandemia. Um deles era o núcleo do comando, que era quem comandava os outros núcleos. Esse núcleo do comando era formado por Jair Bolsonaro, General Braga Neto. O Braga Neto não deve ser indiciado. Tem uma chance muito grande, aí eu vou ficar irritadíssimo se o Braga Neto não for indiciado. Muitos senadores têm medo do Braga Neto ou tem alguma coisa que as pessoas não sabem. Que você vê a CPI, você fala, tá todo mundo contra o Bolsonaro, estamos todos no mesmo barco. Não. O senhor Otto Alencar, o senhor Omar Aziz, eles são senadores de direita, ok? Eles são pessoas de direita, eles não são de esquerda. E eles são de uma direita diferente. O Alessandro Vieira, por exemplo, ele é de direita, ele é lavajatista. O Alessandro Vieira apertou 17 na urna lá, sabe por quê? Não porque ele gosta do Bolsonaro, na época eu gostava, mas porque o Bolsonaro estava com o Sérgio Moro. O Alessandro Vieira, no ano que vem, o sonho dele é votar no Moro. É isso, é o sonho dele, votar no Sérgio Moro. Pra você ter ideia. Então, como tem muitos espectros políticos diferentes, alguns não querem problema com os militares, porque já estiveram lado a lado em outros momentos. É por isso. Então, o Braga Neto, se o Braga Neto é um dos maiores assassinos da história desse país. Se ele for poupado, eu vou ficar irritadíssimo. Mas, vão indiciar. No comando estava Bolsonaro, Braga Neto, estavam os filhos do Bolsonaro. São os chefes da quadrilha. E estava também o Pazuello. Aí tem o núcleo que disseminava as fake news. Nesse núcleo está também o Eduardo Bolsonaro. Tem o núcleo de financiamento. Quem financiava tudo isso? Nesse núcleo está o chefe, era o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro era o chefe, era ele quem conseguia trazer empresários. Ele junto do Eduardo. O Eduardo junto do Carlos, eles comandavam o núcleo das fake news e o Carlos vai ser indiciado como chefe do gabinete do ódio. Veja uma coisa, fake news não é crime. Okay? Fake news não é crime. Ninguém é preso por fake news. Então a CPI, o Renan Calheiros, os senadores, eles encontraram a maneira. Olha, essas fake news levaram à morte de tantas pessoas. Então eles podem ser enquadrados no crime de epidemia e em alguns outros crimes que o Bolsonaro também foi enquadrado. Como essas fake news eram financiadas por empresário, e aí havia outro crime como lavagem de dinheiro, outros crimes, até algumas com verba pública, aí entram outros crimes. Então a coisa vai ficar bem feia pro Carlos, pro Flávio e pro Eduardo. Veja bem, eu não estou falando aqui de crime, olha, é um crime de caixa 2, é um crime de receber uma propina ali, aí o cara tem que ser julgado em primeira instância, em segunda, em terceira, aí vai julgado no STF, só depois de transitar em julgado o cara vai preso. Não, a gente tá falando de crime que as pessoas morreram. A prisão sai rápido, mas sai muito rápido que pessoas morreram. É crime de epidemia, é pior que assassinato. No caso do Bolsonaro tem lá o homicídio. Então a coisa vai ficar bem feia para ele. O Bolsonaro, ele já tá assim, ele já tá completamente com a mão no pescoço, contra as cordas, por investigações que correm no STF e no TSE, e agora ele vai ficar mais ainda com novas investigações que vão correr, porque a CPI já manda tudo mastigadinho para o Ministério Público. E é o Ministério Público que está torcendo para ter todas as provas para falar o seguinte: ó, Bolsonaro, agora você está 100% enquadrado. E a gente te pega porque a gente tem que começar a agradar o outro lado. Porque o outro lado, que o PGR ainda não sabe quem será, o outro lado vai assumir em 2023. E tem uma coisa: todos os outros lados que não são o lado do Bolsonaro querem a sua cabeça, Bolsonaro. E eu vou entregar na bandeja se eu precisar, porque é questão de sobrevivência. Então é mais ou menos assim que as coisas estão para a Procuradoria-Geral da República. E o Bolsonaro sabe. Por isso que o Bolsonaro diz que chora no banheiro. Você viu essa? Eu vou mostrar aqui o vídeo do Bolsonaro falando que chora no banheiro, porque ele sabe que vai ser preso. O Bolsonaro começou a falar de novo que jamais será preso. Veja bem, quando ele falava isso
antes do 7 de setembro, eu entendi, ele estava na adrenalina ali, vai ser o grande dia. Agora não tem mais adrenalina nem nada, apenas as investigações continuando, mas está mais ou menos morna a política, apesar das investigações continuarem, e ele continua falando que não, jamais será preso. Por quê? Porque o medo está lá. Vou mostrar aqui, ó, o Bolsonaro falando que chora, ó. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte, acho que ela tem razão até aqui. O que me faz agir dessa maneira, eu não sou mais um deputado. Aí depois ele se faz de coitado, fala que as decisões dele são muito importantes, né? Ele chora no banheiro porque ele está completamente... O Bolsonaro está com vários sintomas de depressão. Ele está completamente acuado. O Bolsonaro, ele já não governa mais. As poucas decisões que ele toma são baseadas em porcaria nenhuma. Tudo que ele faz sai pela culatra. Você percebeu que o Bolsonaro ele não teve nenhuma decisão que o ajudou nos últimos meses? Mostra lá, tá rodando com as duas músicas lá, ó. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos no canal Plantão Brasil. Aqui um vídeo, aqui outro vídeo, outro trecho. Tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso. Tá aqui, o rapaz mandou vários vídeos de 25 segundos porque o celular dele não grava vídeos maiores, mas nos próximos vídeos eu vou mostrando mais trechos. Agitamos lá a cidade em Minas Gerais, como já fizemos em várias outras que eu mostro o carro de som e falo, olha, o pessoal no WhatsApp tá louco lá. Às vezes tem cidade que só tem bolsominions, os bolsominions ficam loucos, falando, quem foi? Quem foi? Teve cidade que queriam prender quem era, tem uma cidade no Ceará que acharam que era o pessoal do prefeito, enfim, a gente consegue fazer um alvoroço e mostrar para as pessoas os crimes desses genocidas. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!